Bem, amigos da Rede Bobo, falamos ao vivo ou quase ao vivo. Aliás, ô Baldasso, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer. Sabe que, incrivelmente, é o único programa que a gente participa que a gente só recebe elogio. Eu vou olhar os comentários ali, o Exatamente. pessoal até diz assim, bah, que quadro legal. Eles chamam o Eu não nosso tenho nem, programa eu de não tô nem quadro, né? acostumado com essas coisas de ser É, elogiado, cara. É legal mesmo. Não, que bom que a galera tá gostando, porque dizendo que aqui a bom. gente a gente faz um negócio diferente, né, Bagé? A gente se espeta, se quebra o pau o dia inteiro, mas aqui a ideia é outra e a gente consegue fazer com que essa outra E tu ideia seja vê, efetivada. e tu A vê gente como a conversar com gente um pouco é. mais de parte. Eu quero ver em Campeonato Gaúcho depois de Grenal com erro de arbitragem, se tu vai conseguir fazer a mesma coisa. Aí eu quero ver. Tu, tu vê como nós somos gênios, né? Com J, porque, cara, falar de futebol não tem mais o que tu inventar, né? A gente consegue pegar algo que já é batido e criar algo novo. Cara, isso é muito genial. Eu acho que Isso é uma bom, Bagé. Google, assim, uma Eu grande acho que tu empresa tinha poderia que inventar comprar mais. Eu acho que tu um podia formato. inventar mais programas para colocar nós dois Eu juntos. tô Eu acho que seria inventando uma mais um. boa. Eu tô querendo muito trabalhar um pouco mais. Eu tô inventando mais um, só falta tu me dar um ok. Já te dei até as condições de Olha, eu trabalho. vou te contar, mas eu vou bloquear o Bagé. Eu Ah, vou bloquear o Bagé no do mas meu vai ser WhatsApp. bom, é que tu já tá rico, eu ainda preciso ficar, Não, né? não, Tem não, que não, não. trabalhar muito pra isso. Aliás, Ô, Bagé, Baldasso, tu viu o Flamengo e cara, o vi, Paris Saint-Germain, cara? vi. Cara, eu vou dizer uma Cara, coisa pra ti, tá? Tá bem, foi nos pênaltis, cagada do Flamengo e tal, mas eu acho que nós temos uma potência mundial no futebol brasileiro, tá? temos. Nós temos uma potência mundial no futebol brasileiro, não só porque a gente acha. Eu acho que vão começar a nos observar como um país que tem uma potência mundial, que é o Eu, Flamengo. E isso não é ruim, tá? Isso é não, bom para valorizar nossos jogadores, valorizar vendas. Eu acho bem interessante isso, tá? eu tenho uma tese sobre o Flamengo. Pra mim, o Flamengo é o melhor time do mundo fora da Europa. Não tem, fora da Europa não tem nenhum time melhor que o Flamengo. Sabe? Nem América do Sul, ninguém mais. Acho que só na Europa. O PSG, pra mim, hoje é o melhor time do mundo. O Bayern de Munique tá jogando uma bola redondaça, né? O Liverpool, Manchester United, Manchester Não, City, e né? outra coisa, tá? Real Não, Madrid. Ah, vamos contar os times da Europa, né? Vamos contar. claro. Porque daqui a Não, pouco, vamos assim, ó, não, contar. o Sevilha hoje é maior que o Flamengo. Não, Não. não é. Não é, não é. Não, não, Vamos não, não comparar é. o Flamengo assim, ó, com o Atlético de Madrid. Vamos Eu comparar o vou te. Flamengo com o Atlético de Madrid. Pode ser exagero. Eu acho que o Flamengo já entra entre os 10 melhores do mundo. Ah, eu acho bem Tá, possível. eu acho que entra. Acho Mas bem possível. sabe onde é que eu tava até zapeando e tava acompanhando um pouco ali do pré-jogo até na Casé. E aí eu vi que um dos repórteres, um dos comentaristas levantou um negócio que é muito interessante. Acho que foi até o narrador, o Luizinho. Ele disse uma coisa muito interessante que a gente não para pra pensar. O Flamengo, Bolaço, ele já tá comprando jogadores por 25 milhões de euros. Isso aí era Aham. valor que era o nosso sonho vender para a Europa alguém por 25 milhões de euros. Bom, de 25 para 30 é um pulo. Daqui a pouco o Flamengo vai estar trazendo jogador que a gente não considerava. O Flamengo trouxe jogadores do Atlético de Madrid, sabe? O Flamengo consegue oferecer hoje propostas em nível europeu. Então, realmente, o Flamengo estabeleceu um outro tamanho assim de Cara, clube, sabe? O Flamengo compra jogadores por valores que os clubes médios da Europa que vêm tirar jogadores do Brasil não pagam. Não pagam, não Vinte e pagam, cinco, 25 milhões de euros não é bem não assim para pagam. tu tirar por um jogador brasileiro. 25 milhões de euros para cima, quem compra aqui é o Real Madrid e o Barcelona. Tu quer ver? Eu lembro do Benfica de Portugal pagando 20 milhões e parcelado para levar o Everton Cebolinha, que era titular absoluto do Grêmio. Só para É. pegar um exemplo assim, de um médio da Europa, né? Porque Portugal não tá no top. Mas sabe que até por falar dinheiro, eu quero te perguntar sobre o Carboneiro, cara. Porque, claro, a gente vai ao extremo, a gente sai de uma solução hoje real, que é o Flamengo de muito dinheiro, e voltamos para a nossa realidade, que é a dupla Grenal, de pouco dinheiro, de muito endividamento. Na verdade, se a gente for ao pé da letra, nós não temos dinheiro. Porque os dinheiros que entram, nós teremos que pagar as contas que nós já não estamos pagando. Porque Inter e Grêmio não estão pagando mais as contas. Mas, por exemplo, cara, será que o Carboneiro merece esse esforço financeiro do Inter? Eu acho que ele deu conta do recado no momento. Eu acho que falava muito mais do momento do Inter do que propriamente da qualidade do Carboneiro. Não sei se tu pensa diferente, mas sabe, hoje em dia tu falar em 4 milhões, cara, seja de euros ou de dólares, eu acho que é um exagero, assim, tem que ser um cara, sabe, incontestável para que a gente tenha esse tamanho de trazer para Porto Alegre. O Bagé, eu acho que a situação do Carboneiro ela tem uma complexidade.
Eu acho que dá para fazer uma análise maior em relação a isso, porque eu acho que o Carboneiro é um símbolo do Inter de 2025. Eu acho que ele é um símbolo do Inter de 2025. O que é o Carboneiro? O Carboneiro é um belo jogador de futebol com a bola no pé. Ele é um belo jogador de futebol com a bola no pé. Tu dá a bola no pé dele, ele tem diferenciações técnicas e ele faz coisas legais e fez até no último jogo contra o Bragantino agora. Só que o Carboneiro também é símbolo de outras coisas importantes, negativas que o Inter viveu na temporada. O Carboneiro não joga futebol, ele joga bola. O Carboneiro não tem nenhum envolvimento com a equipe. O Carboneiro está terminando o ano, Bagé, isolado no vestiário do Internacional, com 4 ou 5 jogadores que já tentaram bater o brim dele. Já tentaram cagar-lhe a pau. Um deles, inclusive, o Alan Patrick, que não deve bater nem numa mosca. Os caras odeiam o Carboneiro no vestiário porque ele é irresponsável. Não só irresponsável pela incapacidade dele de se envolver com o jogo taticamente, como também pelas atitudes em si. O Vitão e o Carboneiro o Vitão e o Alan Patrick quase bateram no Carboneiro em campo, por irresponsabilidades, por entradas fortes que ele poderia ter sido expulso, por 2 jogos, no meio de jogos importantes do Inter para não cair, que ele tomou cartão bobo e ficou de fora. Então o Carboneiro é muito do Inter de 2025, um Inter inconsequente, um Internacional sem comprometimento. Ele é muito símbolo disso. Claro, com a bola no pé, ele é um belo jogador, que não vale 4 milhões de dólares. Nós estamos começando a banalizar 4 milhões de dólares. O Grêmio fez umas 2, 3 compras aí por 4 milhões de dólares. Eu não sei, tu me lembra aí, eu acho que foi o Não, se tu pegar Pavon, o Arezo. Kiki foi 4,5, o Wagner Leonardo 4,5, o Arezo foi 3 milhões e meio e o Pavon foi 4 milhões. Arezo, Pavon e Kiki, cada um custou 4 milhões de dólares. É, dá pra arredondar Gente, nisso. não, o Carboneiro é dessa turma. O Carboneiro é dessa turma. Num bom, vamos lá. Um time do Grêmio, Bagé, que tu imagina brigando por título, nenhum desses 3 aí é titular. Não, nenhum E, joga. e o Internacional também. Tá. Num Mas, bom time do Internacional brigando por título, o Carboneiro é no máximo reserva. No máximo mas, reserva. mas aí que tu pega, tu vê, tu cita um exemplo ali, 3 jogadores de 4 milhões. Cara, numa direção que trabalhe, que pense e que não saia contratando só por contratar, pô, se tu tem 12 milhões de euros, tu traz um pica, cara. Traz um pica. 12 milhões. Aquele cara é incontestável. Aquele cara que vai ter o teu alto salário. Eu acho que o termo que tu usou agora se banalizou. Outra, tu dá uma olhada em salários. Cara, tu vê agora o que acrescentou, por exemplo, o Alan Patrick. Eu acho o Alan Patrick um belíssimo jogador, mas, cara, é exagero para o que ele entregou, inclusive no bom momento do Inter, porque não tem essa condição de criar essa bolha de salário. O Borré agora, o que vai fazer o presidente? O presidente tinha que chamar, se eu fosse ele, chamar o empresário e dizer assim, acho que é o André Cury, né, que trouxe ele. André, vamos fazer o seguinte, ó. Não, acho que o André Cury é que tem o André e o Bortolucci. Um deles é do Thiago Maia e o outro é do Borré. Mas, enfim, chama qualquer um deles assim, olha... Não dá, cara. Coloca ele no. O River Plate queria, pô, vai lá e oferece ele, cara. Porque a gente não vai ter como ficar com ele aqui. Então é muito inconsequente. Como é que planejamento é esse, Baldasso? E a prova de que não existe planejamento, que tu traz um jogador num ano e no outro tu já tem que mandar ele embora porque tu não tem condição de pagar. Ou seja, tu não planejou. Tu trouxe ele e disse assim: vamos criar o problema e depois ele se resolve. E a gente sabe que não é assim, né? Bagé, uma coisa é o Borré ganhar o que ganha, resposta horrorosa, e tu tem razão, tem que repensar isso aí. A do Alan Patrick é mais grave, porque o Alan Patrick ganhou um aumento de 70% do seu salário entre o jogo contra o Vasco e o São Paulo, agora na reta final. Porque ele se sentiu ofendido que o Borré ganhava muito mais que ele no Internacional. O Borré ganhava 1.900 e ganhava 1.100. Agora ele ganha 1.900 também. E isso foi tratado. O acordo foi selado do aumento do salário do Alan Patrick entre o jogo contra o Vasco e o São Paulo, o Inter caindo para a Série B. Cara, isso é um escândalo. E eu vou te dizer outra coisa em relação a salários, Bagé. Eu fiz um cálculo ontem que me arrepiou, Bagé. Que me arrepiou. O Internacional vendeu, foi um cara que bateu muito nisso na época. O Internacional vendeu, era 20, mas acabou virando 10%. Acabou virando 10%. O Internacional vendeu 10% dos direitos de transmissão por 50 anos. Por 50 anos. O Inter comprometeu 10% dos seus direitos de transmissão por 50 anos, ganhando 100 milhões de reais. A folha de pagamento do Inter hoje, Bagé,
é 20 milhões de reais. O que São eu cinco estou querendo meses. dizer para ti é o seguinte: o Internacional vendeu parte dos seus direitos de transmissão por 50 anos e o valor paga 5 meses de Cinco salário do meses. Internacional. É. Tu tem consciência da gravidade disso aí, cara? Mas aí que tá. Olha isso, cara. É que esse cálculo, sabe o que é mais enlouquecedor? É que esse cálculo, tu pode ter certeza, ele está sendo feito por nós. Ele não é feito por quem fez o negócio. Sabe? A dupla Grenal, e claro, para o meu lado, por exemplo, graças a Deus mudou. Cara, o que tá se descobrindo do Grêmio a cada dia que passa. O Grêmio tem Estão caindo os agora. esqueletos? Estão caindo os esqueletos do O, armário? foi na segunda-feira, na terça-feira, a gente fez o programa Futebol Alegria do Grêmio direto lá da Arena. E aí no final ali, conversando com o CEO do Grêmio, chegou o presidente ali. E, cara, eu vou dizer assim, ó, eu conheço o presidente Odorico de muito tempo. Cara, o que ele mudou em 2 semanas. Baldasso, ele era um cara lentinho, ele tá acelerado pra caramba. Eu disse assim, o senhor vai ficar com o cabelo mais branco. Ele disse, Bagé, cada semana tem uma nova aventura. Cada semana a gente É. descobre alguma coisa. O Grêmio deve, só para baixar o transfer ban, 7 milhões. E agora está sendo cobrado do Bright White com mais 7 milhões. Já são 14 milhões. E tem outros tantos jogadores que também têm dívida. E o Grêmio tem. E aí o Grêmio está fazendo das tripas coração. Por exemplo, agora, o Grêmio está mandando para o Bahia o Kike Oliveira. O Bahia está acertando um empréstimo com passe fixado. Não me pergunte como, porque o Bahia é do Grupo City. Em tese, o Grupo City veio para o Brasil para fazer tudo isso que a gente está propondo. E tudo isso que a gente está propondo não tem nada a ver com o Kike Oliveira, porque o Kike Oliveira é insuficiente dentro de campo e só dá problema fora dele. O Kike Oliveira, sabe? Então a direção tá arrumando assim, cara, esse cara não tem mais clima aqui. Tá, mas não podemos deixar ele encostado, a gente tem que fazer dinheiro. Então o que fez a direção agora? Essa venda do Alisson, que entrou, o Grêmio vai receber pelo Alisson lá, vamos botar aí o equivalente a 10 milhões, tá? De reais à vista, assim, quem sabe um pouco mais. O que fez o que tá fazendo a gestão, tá? O negócio do Alisson lá vai fechar 10 milhões de euros, porque daí tem gatilhos e tudo mais. Mas entrou em torno de 4, 5 milhões de euros à vista. O Grêmio já tá pegando esse dinheiro agora, pagando tudo que tem e deixando juro, questão de banco lá pra frente. Ah, bom, não é o ideal? Não, não é o ideal, porque na verdade tu só joga uma dívida mais pra frente. Mas chegou uma gestão que em uma semana já buscou formas de fazer e todo dia chega alguma coisa que contraria aquilo que o ex-presidente tinha falado. Ah, tem uma casa de apostas que vai pagar 53 milhões para a camisa. Eu acho até que foi isso que segurou o diretor de marketing. Aí, 2 dias depois disso, a gente pergunta pro CEO do Grêmio, o senhor diz, olha, para mim não chegou nada. Aí o presidente Guerra vai lá e coloca um print da conversa com o diretor de marketing dizendo, olha, já estou alinhado lá com o Alex, que é o CEO. Ou seja, alguém está mentindo. Mas o CEO do Grêmio, que era importante saber que esse dinheiro vai entrar, para ele não sabe nada ainda. Então, o Baldassi, a gente está falando de Inter e Grêmio, que são duas estruturas gigantescas. A gente está falando de marcas das mais conhecidas na América do Sul. Marcas conhecidas no mundo, marcas valiosíssimas e que hoje, daqui a pouco, o mercado vai começar a olhar com a testa meio franzida porque eles pegaram fama de mal pagadores. Yeah. Quem é que quer jogar num lugar assim? Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Tu sabe que, historicamente, a dupla Grenal teve que se virar com isso. Eu lembro muito, Bagé, da contratação do Fernandão pelo Internacional. O Fernandão estava no Toulouse da França e ele acertou a sua vinda para o Flamengo. Acertou a sua vinda para o Flamengo. E o Fernando Carvalho entrou na parada. O Fernando Carvalho foi lá em Goiânia conversar com ele e tal, e botou uma minhoca na cabeça do Fernandão. E o Fernando Carvalho, genial como era, pediu para o Marabá, volante do Inter, Marabá, um camisa 8 razoável, até acabou não fazendo história no Inter, saiu antes do Inter fazer toda a história que fez. O Marabá tinha jogado com o Fernandão no Goiás. E aí o Marabá conversou com o Fernandão e o Fernandão falou, cara, eu tô indo pro Flamengo. Tô indo pro Flamengo. Claro que o Flamengo não era tudo que é hoje, mas era o Flamengo. Oferecia um dinheiro muito maior. E só que eu gostei do pessoal aí, né? Gostei do Fernando, esse que veio falar comigo aqui. O que tu pode me dizer? E o Marabá diz, cara, esse clube aqui tá passando por uma total reformulação, tá crescendo pra cacete, tá organizado, não atrasa salário, tá botando coisas cada vez mais modernas aqui dentro da nossa preparação. Nós estamos caminhando para ganhar. O Fernandão veio para cá. Aí eu tento imaginar hoje
Que tipo de convencimento? O Alan Rodrigues deu uma entrevista ontem no país dele lá, dizendo que o Inter era um quebra-pau por dia no vestiário. Imagina um cara ligando para o Alan Rodrigues. Tu acha que eu devo ir para o Inter? O que o Alan Rodrigues vai dizer? Então, cara, como é que estão os salários aí, ô Alan Rodrigues? Olha, aqui, né, 2, 3 vezes do ano aí, atrasou tudo, demos uma parcelada aí, vamos ver se vamos receber. É foda, cara. Como E é que tu tu vai vê, atrair alguém? e um cara que acabou de chegar. Não, e até nesse processo aí do Fernandão, pô, tu imagina, tem um dirigente buscando mercado, tem ainda, né, a história, ele vai lá, né, na fazenda da família do Fernandão, conversa com ele, explica, expõe pra ele, cara, é isso aqui que vai ser feito e tal. É outra época, Baldasso. Hoje, tu não tem mais eu não sei, eu ainda tenho a esperança que agora no Grêmio seja retomado por um Pelaipe, que é um cara da antiga e tal, mas a gente não teve uma renovação de dirigentes. Sabe? Tu pega, por exemplo, o processo eleitoral do Inter que vai acontecer esse ano. Cara, quantas e quantas coberturas que nós fizemos em que tu chegava naquele processo eleitoral e disse assim: olha, mas tem o Amoretti que pode concorrer. Não, mas se não for o Amoretti, olha, tem o Záquia que pode concorrer. Não, mas se não for o Záquia, olha, eu não sei se daqui a pouco não volta alguém lá do Carvalho, tem o Medeiros, tem. O Baldasso, com todo o respeito às pessoas que querem ser presidentes do Inter, mas hoje, e o Grêmio passou por isso recentemente. Eu não encontrei Tu te aqui. reporta, às vezes, a ex-jogadores que estão entrando no processo eleitoral dos clubes. Eu não encontrei aqui. Quantos anos tem o Pelaipe? O Pelaipe tem mais de 70, não tem? Eu só dúvida se 7-3 ou 7-4. Acho que 7-4. O diretor executivo do Grêmio, que é maravilhoso, que é nosso amigo, que é uma puta contratação do Grêmio, o diretor executivo do Grêmio tem 73 anos. Não é etarismo que eu estou dizendo aqui. Eu só quero sublinhar e levar adiante o assunto do Bagé sobre renovação de dirigentes. Cara, o Grêmio, vamos citar o Grêmio. O Grêmio, em determinado momento, transformou um vice de futebol, que era um cara do jurídico, num dos maiores dirigentes da história do clube, que é Luiz Carlos Silveira Martins. Quando o Luiz Carlos Silveira Martins encerrou o seu ciclo de vice de futebol e de presidente do clube, o Grêmio teve uma nova gestão que, em determinado momento, colocou como vice de futebol um político chamado José Otávio Germano, que fez uma puta de uma administração como vice de futebol, ganhou Copa do Brasil e foi um puta de um cara ativo, conhecedor. O Internacional, eu posso pegar vários momentos da história, o próprio Fernando Carvalho é um cara do jurídico, daqui a pouco o jovem apareceu. Eu pego o Fernando Miranda foi presidente do Inter com 40 anos de idade. Foi presidente do Inter com 40 anos de idade. Ele tinha um grupo político chamado Inter 2000, junto do Eduardo Lacher, do Interação, era uma gurizada que em 5 anos assumiu a presidência do clube. Eram novos dirigentes que estavam aparecendo, e outros tantos, o próprio Vitório Pífero, né? Bater na madeira aqui pelo que aconteceu depois, o Vitório Pífero não tinha nenhuma experiência de vestiário. Quando ele assume a vice-presidente de futebol do Inter, ele bota a ordem em tudo, e o Internacional passa a ganhar tudo. Então, assim, quem são esses caras agora, Bagé? Quem são esses caras agora? Nós estamos tendo reunião, nós estamos falando da possibilidade, com todo respeito, foi um grande cara, do Luiz Fernando Záquia, seu vice de futebol do Internacional. Luiz Fernando Záquia foi vice de futebol do Inter em 1988, cara. Vai fazer 40 anos que ele foi vice de futebol do Inter. E eu não sei se ele não poderia fazer um bom trabalho. Eu disse, de novo, não é etarismo. Paulo Pelaipe, 73 anos, é maravilhoso. Mas onde é que estão os novos caras, meu? Onde é que estão os novos caras? Porque aí tu vai cair sempre na mesma situação. Tu vai cair sempre dentro da mesma ideia. Houve um momento no Grêmio que tinha aquela coisa do Koff e do Odoni. A gente era feliz e não sabia, quando falava da briga Koff e Odoni, que eram velhos dinossauros e tal. Mas em torno do Koff e do Odoni aconteciam coisas, surgiam pessoas. Hoje não surge ninguém, cara. Aí que tá. Não surge ninguém. Os próprios faziam com que surgissem pessoas. Tu pega, por exemplo, o presidente Fábio Koff, o Rui Costa era advogado do Grêmio, era do corpo jurídico. E daqui a hoje pouco, é um dos melhores diretores executivos do Brasil. Hoje ele é diretor executivo top. Bagé, o Grêmio formou o Rodrigo Caetano, o Rui Costa e o Paulo Pelaipe como diretores executivos, são 3 referências do Brasil. O Grêmio formou 3 diretores executivos que são referências do Brasil hoje, Bagé. Eu vou te dizer uma outra coisa, quando o presidente Fábio Koff começou a botar a mão no ombro do presidente Romildo, no meio do Grêmio, muita gente não conhecia o presidente Romildo. E ele fez um puta de um trabalho quando chega, um dos presidentes campeões de Libertadores, inclusive. Mas aí tu vê o quanto... eu acho que isso foi passando e tem uma prática no futebol que ela é muito ruim. Porque quando ganha alguém, um grupo, o cara diz assim, beleza, eu vou lá, ganhei a eleição do Baldasso. Eu sou, não quero ninguém do Baldasso aqui.
Eu não quero que lembrem mais Ah, do nome do Baldasso. a Tá, mas limpa. peraí. Se a gestão do Baldasso realmente foi muito ruim, tem que tirar todo mundo. Mas tem quanta coisa que pode ter sido positiva e os caras passavam por cima de qualquer jeito. Tu pega o Então, Bagé, cara, pega o que aconteceu no Inter na gestão Barcelos. O do Barcelos carvalismo, né? assume, e manda embora o Abel Braga, o Rodrigo Caetano, o Cristiano Nunes, o Daniel Pavan e o Hélio Carraveta. Tu acha que eles foram embora por uma análise técnica? Não foram. No Internacional aconteceu aquilo que a gente mais condena na vida político-partidária quando os governos trocam, que se chama aparelhamento. A gestão Barcelos, ela eliminou, dizimou todo mundo que trabalhava no clube que era de gestão anterior para colocar os seus. Se era competente ou não, se era especialista ou não, né? Eu troquei o Rodrigo Caetano para botar o Paulo Brax, que é um cara que não só era ruim, como não tinha experiência alguma. Não tinha experiência alguma. O Daniel Pavan foi trocado por esse preparador físico do Inter agora que consegue a proeza de fazer com que todos os goleiros do Inter joguem mal. Todos os goleiros do Inter joguem mal. Ele é, né? Ele é um cara regular. Ele faz com que todos os goleiros joguem mal. Isso não é análise técnica, isso é aparelhamento, velho. Isso é aparelhamento do clube e isso destruiu o Internacional. E a gente tá falando de coisa que às vezes em outros momentos a torcida não gosta de ouvir, né? Porque ninguém quer tratar sobre a questão da política do clube, tá? Mas é quem é que assume o clube. Quem assume o clube é quem se propôs a entrar na própria política. Hoje nós temos, já que a gente está falando do Inter, movimentos muito fortes que hoje poderiam modificar e decidir quem vai para um segundo turno ou não de uma eleição. Eu acho que o Conselho Deliberativo hoje do Grêmio ele é mais fatiado do que o Conselho Deliberativo do Inter. Né? O Inter tem hoje lá, é o povo do clube, né? Povo do Que clube. naturalmente é um movimento que Povo hoje do pode clube, decidir as ações. Povo do clube é um movimento do Inter que tem 70 conselheiros, que eu Então, respeito, eles podem fazer o que eles quiserem da vida deles, mas esse movimento ele está sempre ao lado de quem vai ganhar. Ele está não, sempre ao mas isso no lado de Grêmio quem também eles tem. acham que vai ganhar. É. Isso no Grêmio também tem. O cara sai de um programa, de um movimento político. Ele não sai do movimento, ele sai de uma gestão que está agora, desembarca alguns meses, entra uma nova gestão, ele apoiou e ele acaba voltando. Isso acontece, está acontecendo de novo no Grêmio. Mas sabe que essa questão, tu vê, a gente vai para um lado, vai para o outro e volta a falar de dinheiro. Porque tudo isso que a gente está falando desse boca a boca ruim, cara, ele danifica tudo. As camisas da dupla Grenal, elas valem muito para nós que somos torcedores. Se tu olhar em nível de mercado, e eu acho até que o pensamento esse de ter sempre o mesmo patrocinador, o patrocinador tem que ser do Inter, tem que ser do Grêmio, eu acho que ele trava muita coisa. Talvez agora com o Alex Leitão, que é um cara que é de fora da aldeia, e ele tem pregado muito isso, possa ser até um avanço. Sabe? Porque eu acho que se discutiu muita coisa, porque daqui a pouco tu tem um determinado patrocinador que ao invés dele dividir nos dois, ele poderia botar uma bala maior em uma das duas camisas. Eu acho que isso vai fomentar que a gente procure pensar um pouco maior, porque a gente já tá, pô, claro, eu sei que não dá para comparar com a camisa do Palmeiras e do Flamengo hoje, porque eles têm pelo menos vamos botar aí, no caso do Flamengo, 12 anos já, de 2013 para cá, ele tem uma outra estrutura. Aliás, sobre isso, tá? O Grêmio contratou a Ernest Young, que é uma das maiores empresas do mundo em termos de auditoria. E o que o Grêmio quer fazer? Justamente o primeiro passo do Flamengo lá em 2013, quando lá no Flamengo estava o Paulo Pelaipe. Saiu a presidente Patrícia Amorim, entregou para o presidente Eduardo Bandeira de Mello e tinham coisas assim no processo, sabe essa coisa de abrir armário e encontrar um esqueleto toda semana que a gente fala? A Ernest Young mapeou. Olha, a situação de vocês é essa aqui. É isso que tem por entrar de dinheiro, tem esse endividamento aqui é a curto prazo, isso aqui é uma prioridade para que vocês possam atacar, esse processo aqui vocês têm que prestar atenção lá com o corpo jurídico. Então o Grêmio contratou a Ernest Young para que tenha nos próximos dias, quem sabe nas próximas semanas, um mapeamento, uma definição de por onde atacar com essa nova gestão, justamente no campo das finanças, né? Que é o mais preocupante. Só que é o seguinte, né, Bagé? Nós estamos falando do começo de um processo, né? Estamos falando do começo de um processo. Se tudo passar a ser bem feito a partir de agora, é um começo do processo para colher frutos ali adiante, né? E nós temos um 2026 pela frente, que no caso do Internacional é muito perigoso. Muito perigoso. 2026 no Internacional, ele só tem riscos. Só tem riscos. Olha, eu sempre fui contra, Bagé, essa coisa de. Eu brigava com o torcedor. Quando começava um campeonato e o cara dizia, tô só pelos 45 pontos. É. Eu ficava puto com isso. Tu é colorado ou não é, caramba? Porra, aqui é o Inter, velho.
Vambora, vamos fazer um grande campeonato. Os caras têm mais dinheiro, mas nós somos o Inter, nós já ganhamos muito campeonato na vida, que os outros eram mais ricos, eram melhores e tal. Aqui é o Inter. Velho, em 2000, o Inter estreia dia 28 de janeiro no Campeonato Brasileiro. Eu vou estar com um papelzinho na mão, com uma caneta, anotando cada pontinho para E- chegar aos 45 Eu pontos. vi dos 4 primeiros jogos do Inter, tem 2 pedreiras, né? Não sei nessa ordem, mas tem Flamengo e Palmeiras. Tem um jogo contra a estreia contra o Atlético Paranaense e o Tem o Remo Remo lá lá, em Belém. As Remo lá em 4 Pelé. primeiras. É, Ah, não é. tem jogo fácil, né? Porque esse ano de 2025 nos mostrou que não tinha Pois é, jogo mas é que aí, fácil ô Bagé, a minha nenhum para preocupação é o dupla. seguinte: dia 28 de janeiro, como é que nós vamos estar? Nós vamos ter um técnico novo, um técnico que vem de fora, nós vamos ter ainda uma adaptação. O tempo de Sabe que trabalho. o Campeonato Brasileiro é uma competição que as pessoas têm uma visão errada. As pessoas têm a visão, mas vai até dezembro, fica Não. tranquilo. Campeonato Brasileiro, tu faz 5 rodadas de merda, tu comprometeu tudo. Tu definiu o que tu vai brigar no campeonato, O velho. Baldasso, agora no final do campeonato, eu estava contabilizando uma rara possibilidade de com mais 1, 2 pontos entrar numa vaga de pré-Libertadores, por mais difícil que fosse. E tu estava contabilizando que mais 1 ponto daqui a pouco tu não teria sofrido até os 31 minutos do segundo tempo do último jogo. Então, é 1, 2 partidas que vai definir teu futuro lá na frente. E, infelizmente, o nosso futuro ele é sombrio, né? Porque a gente não tem uma expectativa de, por exemplo, conseguir fazer um campeonato. E outra, sabe o que é o pior? O Mirassol fez. O Mirassol mostrou que organização é possível fazer. O Mirassol não tem dinheiro. O Mirassol, o grande jogador do Mirassol foi um jogador que a torcida do Grêmio não queria, eu não queria, por exemplo, que era o Reinaldo. Só que teve um presidente que trouxe um clube limpo de dívida, não deve para ninguém. E outra, esse primeiro trabalho do Paulinho, que foi volante do Barcelona, do Corinthians, da seleção brasileira, é uma coisa, é um case de sucesso, né? Ele conseguiu fazer um time chegar numa vaga direta de Libertadores com um técnico desconhecido, com jogadores desconhecidos. Ele não perdeu o jogo em casa, Baldasso, nem pro Flamengo. Que É loucura. incrível o exemplo do E outra Mirassol. coisa, tem estrutura. O Mirassol tem estrutura. Tem. Eu não sei o que tu acha em relação ao Grêmio, mas em relação ao Internacional, o Internacional virou um clube arcaico. O Inter não tem um centro de treinamentos de verdade. Em 2012, Bagé, o Fernandão deu uma entrevista dizendo o seguinte: 2012, o Internacional tem que se preocupar com a sua estrutura porque o CT do Inter hoje é um puxadinho. É verdade. Passaram-se 13 anos. O centro de treinamentos do Inter continua sendo um puxadinho. Gurizada, os grandes clubes do Brasil têm grandes centros de treinamento. O Internacional não tem nada. O Internacional recebeu uma área em Guaíba lá que eu não sei o que vai virar aquilo lá. O Internacional não tem estrutura, velho. Pelo amor de Deus, nós ficamos para trás em tudo. O Atlético Paranaense tem um centro de treinamentos magnífico há Sim, muitos CT do anos. O Caju. Galo, o Cruzeiro, todo mundo. Porra, Não, cara. pra te ter uma ideia, o Galo fez um novo, que é a cidade do Galo. A Toca da Raposa hoje é a Toca da Raposa 2, ou seja, eles viram a necessidade ali de estruturar. Não é muito pouco. A estrutura do Grêmio até ela é fixa, ao menos. Tem um lado ruim, né? Porque tu tem separado ali o CT e o administrativo, né? Então parece que o clube tá dividido sempre em dois. Tem os gravatas que ficam no lado e o pessoal da operação, os jogadores que ficam no outro. Então, naturalmente, ainda é um quiprocó. Mas é que as instalações do Inter, elas foram, na verdade, improvisadas, né? Porque ali sempre foi o Parque Gigante, né? Ali E era um seguem clube sendo. para receber os sócios, né? Seguem sendo, seguem sendo. O Internacional não mudou nada do que era na década de 80. Aliás, eu achava mais legal na década de 80, porque tinha no gramado suplementar do Beira-Rio os guris treinando de um lado e os Sim. profissionais do outro, que era uma coisa salutar, porque um ficava interagindo com o outro. Hoje nós temos um puxadinho na beira do Guaíba. O Ah, Claudião mas tem a sempre melhor fala disso. esteira do mundo. Dane-se, velho. Ah, o Claudião sempre fala isso, que ele sempre teve uma. Ele estava vendo o treino do profissional, daqui a pouco ele virava de costas e tinha um camisa 7 jogando bem lá no treino, um Claro, ponteiro direito. claro. Ele já, no outro dia, o guri já ia pro outro vestiário e vinha trabalhar com o profissional. Não, Tu não tem essa relação hoje, né? e outra, os guris da base terminavam o treinamento, eles iam tudo pra tela ver os profissionais treinarem. Ficavam babando de inveja e vontade de estarem lá. Hoje, Sim. hoje se perdeu tudo isso. Não, é completamente Cara, diferente, cara. eu tenho uma opinião de que base profissional tem que treinar no mesmo lugar, de preferência no Não, mesmo horário. e o pior é que tem campo ali, né? Ali no Parque Gigante, ali no CT Parque Gigante tem um campo a mais e no CT do Grêmio tem um campo a mais. É só uma questão de estabelecer a logística. E o Inter Mas, treina em né? Alvorada, a gurizada do Não Inter treina em existe, cara. Alvorada. Mas o É que, aluguel tá em dia lá, graças a Deus. e a gurizada do Grêmio vai para Eldorado.
né? Não é tão longe, mas de qualquer maneira não é grudado ali como a gente acha que Que deveria bom. ser, né? Depois É, dessa, que bom que vai tocar o gongo aí, porque eu não é, quero mais nem falar dessas coisas todas. já foi. Ó, Aí, ó, dormiu esqueceu o lá gongo. o Gui. Aí, ó. Ele faz de propósito. Tchau.